gente vai se deparar em raras situações, mas ocorrerão, desse tipo de integral do produto vetorial de um elemento de área com um vetor, que vai dar um vetor também. Finalmente, uma integral importante que ela frequentemente ocorre, que é a integral de f produto escalar com ds, né? Uma superfície S, né? Tudo isso aqui é uma superfície qualquer, certo? Isso aqui é o que a gente chama de fluxo, tem um significado físico, quando F é um campo físico, o fluxo de F através de S, né? Então, grandezas que têm significado físico, que são calculadas, que você forma operações desse tipo, essas grandezas são geralmente denominadas, como vocês vão ver no curso. Isso aqui é a densidade de fluxo, o vetor densidade de fluxo, né? A gente vai se deparar, por exemplo, com o vetor densidade de fluxo elétrico, né? Então, grandezas que têm significado físico e que você forma operações desse tipo são geralmente denominadas de o vetor correspondente e o vetor densidade de fluxo. Então, a gente vai se deparar com o vetor densidade de fluxo elétrico, certo? Vetor densidade de fluxo magnético, né? Que é o campo B que vocês conhecem na física, certo? Então, a gente vai se deparar com essas situações. Ora, a questão mais importante aqui é saber como representar esse vetor da área diferencial, porque uma vez, se eu souber ds, como eu falei no caso de integrais de linha, se eu souber, lá eu falei, né? Se eu souber dl, vetor, eu calculo o módulo dl e obtenho o elemento de área, né? Aqui também, se eu souber ds no sistema de coordenadas, eu calculo o módulo dele, que é a área diferencial em qualquer sistema, né? Então vamos dar uma olhada aqui no elemento de área. Professor. Oi. Ali no vetor, que garante que a direção desse caso, por exemplo, é para cima, para baixo? Tanto faz. O normal para cima é uma, o normal para baixo é outra. Então, se eu faço assim, calcule o fluxo através da superfície S na direção desse vetor normal aqui. Então, você calcula. Daí você fala, bom, qual seria o resultado se fosse no outro? Você muda o sinal. Certo? Então, a gente tem que especificar para que sentido é, né? Obviamente, existe um conceito importante, né, que eu ia falar, mas você com essa pergunta a gente vai aproveitar. A gente vai lidar muito com essa integral com a grandeza fluxo, né? Fluxo de um campo através de uma superfície, né? Qualquer que seja a direção, se for para cá, então normal está para cá, então o campo F flui, certo? Através da superfície aí, você calcula aquela grandeza chamada de fluxo, né? Especificamente, se a superfície for fechada, né, a gente vai fisicamente calcular fluxo para fora da região limitada pela superfície. Então, nesse caso, né, o seu vetor área diferencial está aqui sempre para fora, né? Quando a superfície é aberta, isso se chama de S, né? Quando a superfície é fechada, a gente vai chamar sempre de sigma, para indicar que a superfície é fechada. A letra grega sigma maiúsculo, né? Então, nesse caso, a notação que a gente usa é que o fluxo para fora da região sigma limita o volume V, né? O fluxo para fora dessa região é denotado dessa forma, né? Símbolozinho aqui fechado, né? Quer dizer que é fluxo para fora de uma região limitada para uma superfície fechada. Tá? Ok? Muito bem, então o elemento fundamental em todas essas integrações é o elemento de área diferencial, vetor área diferencial. E se você olhar, né, em cada sistema de coordenadas, certo? Começando no mais simples, né? Quem é ds, né? ds tem 3 componentes. Se você olhar para o sistema de coordenadas cartesianas, né, na direção x é a projeção desse ds no plano YZ, que vai ser um retângulozinho aí, a diferencial, tá? Um comprimento seria um dy, né? O outro seria um dz, né?
Então, a projeção aí na direção x, desse vetor aqui, o componente x do vetor ds é o produto dy dz. Né? Da mesma forma, na direção y, né, você tem uma projeção, na direção z você tem outra. Aqui você teria produto de dois segmentos, o quê? Dx, né? Dz. Finalmente, aqui você tem o produto de dois elementos diferenciais que seriam dx, né, dy. Então, o ds em cartesiano tem a expressão simples, né? Observe, né? Qual é a lógica de se obter as projeções? Né? Uma das variáveis é fixada, as outras são variáveis. Né? Uma das coordenadas está fixada. Por exemplo, na direção x está fixado em x constante. Então, na superfície x constante, dx igual a zero. Tá? Então, aparece só o produto de y dz. Né? E assim por diante. Então, o vetor normal é a superfície coordenada. Então, você precisa saber a componente do vetor, você se pergunta, nessa superfície coordenada, quais são os dois segmentos do sistema coordenado que estão contidos nessa superfície. Daí vai ser essa a projeção. Né? Então, aqui vai dar dy dz a x, né? dz dx a y. Estou fazendo permutação cíclica aqui, né? Funciona, certo? dz dx a y mais dx dy a z. Essa é a expressão geral, certo? A gente não está especificando em que superfície. A forma geral do ds é essa aí, em qualquer situação. É claro que se tiver numa superfície qualquer, você tem que ver quem é que, se alguma diferencial dessa é nula ou não. Né? Então, mas essa expressão geral para o ds. Em cilíndricas, você saber, né, quem é o ds, a direção radial, a direção azimutal, né, na direção axial. Então, é aquilo que eu acabei de falar, né? Eu estou, então, na superfície R constante, é o vetor normal R constante, certo? Superfície coordenada R constante, semiplano, certo? Então, quem é a projeção do semiplano, quem é a projeção na outra direção, né? Acho que eu não fiz figurinha, não, né? Tudo bem. Vou fazer aqui. Então, não preciso ter essa figurinha aqui. Mas tudo bem, a gente faz aqui agora. Então, a superfície R constante é o quê? Um cilindro. Vou fazer um cilindro aqui, certo? Da mão mesmo. Então, aqui você tem o vetor radial, né, em cilíndricas. Você tem um segmento, que é um segmento curvilíneo, né? E um retilíneo, certo? Esse comprimento é aquele famoso R de φ, né? E esse aqui é dz. Então, a gente tem aí a componente radial, né? Diferencial de z é outro comprimento na direção azimutal, que é R de φ. Né? Certo? Então, esse aqui seria R de φ dz, né? Produto dos dois segmentos é uma áreazinha aproximada, né? R de φ dz. Na direção azimutal, daí eu vou pegar aqui um semiplano, certo? Vou botar ele para cá, talvez. Semiplano de φ constante. A área vai ser um complemento na direção axial e outro na direção radial. Você tem aí dr dz, né? E a componente azimutal do elemento de área é aquela que está no semiplano, né? dz. Finalmente, no plano z constante, a gente fixa z e varia as outras duas variáveis, r e φ, e vê quais são os segmentos produzidos. Então, se você está aqui olhando de cima, né, no plano xy, tá? Aqui está